Era uma vez uma bolinha marrom que tinha uma asa comprida. Veio voando com o vento, girando, girando, fazendo pirueta no ar. Voou, 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 e quando o vento parou, a bolinha foi descendo devagar. Entrou na terra e dormiu. Na natureza as histórias são assim. Tem histórias que precisam dormir antes de começar. E veio a chuva, e veio o sol, e como diz o locutor de futebol, o tempo passa, e o tempo passou, até que um dia a bolinha acordou, e a transformação começou. Olá, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de julho de 2020, sexta-feira, dia de estudarmos ciências. Para a aula de hoje, iremos usar o livro de ciências, páginas 78, 79, 80 e 81 e seu estojo. Preparados? Lembre-se, crianças, de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Combinado? Hoje, estudantes, iremos começar um capítulo novo. Iremos trabalhar as plantas e sua reprodução. Para começarmos, abram um livro de ciências na página 78. Prontinho? Agora, observem a imagem e vamos conversar um pouquinho sobre ela. Percebam que ali algumas crianças estão caminhando por entre algumas árvores. Muito bem, vamos acompanhar o diálogo entre elas. Eu adoro comer banana. É tão fácil, não tem nem caroço. Por que será que algumas frutas não têm caroço? E aí, crianças, que tipo de plantação é essa em que as crianças estão caminhando? Observem bem as folhas, estudantes. Acertaram muito bem. É uma plantação de bananas. E as crianças ali mencionaram uma parte desse fruto e chamaram ela de caroço. Mas o que parte será da planta que elas estão se referindo? Será que a banana tem caroço, crianças? Banana não tem caroço, não, mas as crianças estão se referindo às sementes. Você aí na sua casa já cultivou alguma plantinha? Vocês fizeram recentemente o plantio do feijãozinho. E por sinal, as professoras receberam cada fotos maravilhosas dos feijõezinhos de vocês. Estão lindos, parabéns pelo cuidado que vocês tiveram, crianças. Agora, nós vamos prestar atenção em outras formas que as plantinhas têm de se reproduzirem. Nós já vimos que algumas plantinhas se reproduzem por mudas, outras por semente. Mas e se eu contar para vocês que existem plantinhas
que se transformam em novas plantinhas somente com folhas. Vocês conhecem alguma planta que se reproduz desta forma? Acompanhe a leitura com a prof na página 79, a reprodução das plantas. Pegue a sua caneta de destacar texto e destaque as informações que você achar importante. Vamos começar? A reprodução das plantas. Como já vimos, as plantas têm um ciclo de vida. Isso mesmo, elas nascem, crescem, se tornam adultas, podem se reproduzir e morrem. Nesse ciclo de vida, a reprodução das plantas pode acontecer de maneiras diferentes. Algumas delas se reproduzem apenas uma vez, como é o caso do feijoeiro. Outras plantinhas podem produzir flores e frutos diversas vezes durante todo o ciclo da sua vida, que é o caso do jequitibá. Vamos conhecer? Livro, página 79, número 1. O jequitibá é uma das maiores árvores brasileiras. Agora, vamos fazer a leitura de um dos trechos da canção Uma Bolinha Marrom, sobre uma semente de jequitibá, e observe as imagens. Estudantes, ao lado desse slide, a prof colocou a imagem da semente do jequitibá, para vocês visualizarem melhor. E agora, vamos acompanhar a leitura da canção. Era uma vez uma bolinha marrom que tinha uma asa comprida, veio voando, voando com o vento, girando, girando, fazendo pirueta no ar. Voou, 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 e quando o vento parou, a bolinha foi descendo devagar, e o tempo passou, e a bolinha marrom se transformou na árvore mais alta da floresta. Vejam só, crianças, como é chamada a semente do jequitibá no trecho dessa canção. Isso mesmo, é chamada de bolinha marrom. Então, quando aparece a palavra bolinha marrom, está se referindo à sementinha do jequitibá. E percebam, crianças, na imagem do livro, qual é a altura desta árvore. Ela pode chegar até 40 metros de altura. E a sua sementinha pode ter até 2,5 centímetros de comprimento. Agora temos mais curiosidades sobre as plantas. Na página 80, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sem sementes, ou seja, aquelas plantinhas que se reproduzem sem utilizar a semente. Mas será que isso é possível? Vamos acompanhar a leitura com a prof. Você já viu alguém plantar uma folha e dela nascer uma nova planta? Experimente fazer brotar uma folha de violeta africana em um copo com água. Isso mesmo. Observe que depois de um certo tempo vão surgir raízes e uma nova planta começa a crescer. Veja as imagens a seguir. Crianças, quando a prof diz ali fazer brotar uma folha de violeta africana, significa que ela vai se desenvolver, significa que vai nascer uma nova planta. Na primeira imagem, crianças, nós temos a plantinha
prontinha, já com raízes na terra, com o seu caule, com as suas folhas e suas lindas flores violeta. Observem aí na casa de vocês se de repente a mamãe ou a vovó não tem um vasinho parecido com esse. Outra coisa importante, olhem só o tamanho da folhinha dessa planta. Pode chegar a medir até 15 centímetros. É uma folha verde bem forte. Ela não é fininha. E vejam só como foi o passo a passo da experiência. Se por acaso você tiver aí na sua casa, você pode fazer e ir registrando a experiência. Então, no primeiro momento, se colocou uma folha dentro de um copo com água. Claro, crianças, que essa experiência, ela passou por vários dias até chegar no resultado final. Então, é preciso ter um pouquinho de paciência, mas o mais legal é observar o desenvolvimento. Vejam que no segundo copo já começou a aparecer pequeninas raízes. Isso mesmo. E vejam só lá no terceiro copo. Ela já está com várias raízes. E o que fazemos depois, prof? A partir do momento, crianças, que ela já tem várias raízes, nós podemos aí sim plantar ela num vaso com terra, para que ela se desenvolva e fique igual à primeira imagem. Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, uma outra plantinha que eu tenho na minha casa. Querem conhecer? Vejam só, estudantes, essa é a minha plantinha, chamada suculenta. Eu particularmente amo as plantas e gosto muito de cultivar suculenta. A suculenta, crianças, é uma plantinha que resiste ao sol, resiste à chuva, ela resiste ao frio, mas tem várias espécies, como a prof falou. Mas elas também são muito fáceis de se quebrar. A folha dela é muito fácil de se quebrar do caule. Mas não precisem ficar preocupados com isso, não. Ela tem uma grande facilidade na sua reprodução. Isso mesmo, eu posso transformar essa folhinha que caiu do caule em uma nova plantinha. Mas como assim, prof? Crianças, vejam só. Da plantinha da prof, caíram 5 folhinhas, como vocês podem perceber aí no slide. E a prof deixou essas 5 folhinhas lá na varanda sobre a mesa. Olhe só que interessante que é a natureza. Na imagem 1, foi uma folhinha que a prof recolheu e deixei lá guardada. Na imagem 2, veja o que está acontecendo com ela, crianças. Prof, já está começando a surgir novas folhinhas, isso mesmo. E olhem a imagem 3, crianças. Se olharem bem, dá até para ver umas raizinhas bem fininhas na lateral. Agora, vejam só a imagem 4 e a imagem 5. Vocês estão percebendo que antes aquela parte verdinha, gordinha da folha, ela está ficando com uma coloração marrom? Isso acontece, sabe por quê, crianças? Porque a nova mudinha da suculenta que está surgindo, ela está absorvendo todos os nutrientes que estavam na folha. Isso mesmo, mas isso não aconteceu também de um dia para o outro, estudantes. Lembram que eu falei da violeta? Isso demora alguns dias, mas quando a gente faz essa experiência de observar o desenvolvimento da mudinha, é muito legal. A gente começa a perceber coisas importantíssimas e como Deus é o criador de tudo. Vejam que obra-prima ele fez.
Vejam só. E aí, prof, depois que essa folhinha ficar toda pretinha lá, que ela já está ficando em decomposição, né? Ela já está se desmanchando. O que você vai fazer com a parte nova que está surgindo? Ah, essa parte nova agora eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar. Estão curiosos? Tchan, 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 tchan! Olha como está a minha plantinha agora, crianças. Isso mesmo, ela já foi plantada no chão. Lembram que eu falei para vocês? Quando surgir a mudinha nova, eu vou colocar ela num ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Ou seja, a prof pegou aquela última mudinha, cavei um buraquinho na terra, coloquei ela lá bem fofinha na terra, fui regando aos poucos e olhe só como ela está hoje. Ela está no meu jardim. Gostaram dessa ideia? E observem bem que bem no meio dela tem mais folhinhas surgindo. E outra coisa, crianças, as folhas, se a gente encostar nelas, elas podem cair, essas mais embaixo, bem próximas das pedrinhas. E se cair, adivinhem só o que é que eu vou fazer? Ah, muito bem, eu vou deixá-las na minha varanda novamente, vou acompanhar o seu desenvolvimento e vou replantá-la novamente. Agora, crianças, nós vamos conhecer uma outra maneira também de reproduzir uma nova planta. Não são somente plantas com semente ou sem semente. Nós vamos ver agora também que é possível reproduzir uma plantinha também por pedaços do seu caule ou da sua raiz. Então, anteriormente, nós vimos que uma plantinha, ela pode se reproduzir por meio da sua folha. Agora, nós vamos ver 2 exemplos de outras plantas que se reproduzem por pedaços do caule ou da raiz. A primeira imagem, crianças, é da cana-de-açúcar. Quem aí gosta de um caldo de cana, hein? Vejam só, a pessoa está cavando um buraco e nesse buraco ela vai colocar um pedaço, isso mesmo, do próprio caule da cana, aquele que a gente corta, que ele é moído e aí obtemos a garapa ou o caldo de cana, como muitas pessoas chamam. E ao lado nós temos a batata doce. Isso mesmo. E para replantar a batata doce, para obter uma nova planta, são com pedaços das raízes da batata doce. Quanta curiosidade, não é mesmo, crianças? Vamos escrever um pouquinho, estudantes? Vamos lá então para a atividade número 1 da página 80. Observem agora as 2 ilustrações. São 2 formas diferentes de reprodução das plantas. Vocês deverão observar a imagem e logo abaixo vocês vão escrever como cada uma delas se reproduz. Está fácil. Vamos observar a primeira? De que maneira será que essa plantinha ela vai se reproduzir? Percebam que ele tem um saquinho ao lado do vaso escrito alguma coisa. E nas mãos dele, ele também está jogando sobre a terra esse elemento. Que parte da planta será essa? Será o caule? A raiz? A folha? O fruto? Ou sementinhas? E a menininha ao lado? Qual parte da planta ela está utilizando para reproduzir uma nova plantinha? Quem aí gosta de fazer experiências, terceiro ano? Vamos preparar mais uma? Muito bem!
Vejam só, nós temos agora no nosso livro de ciências, na página 81, uma proposta de experiência: brotar batatas em garrafa. Vamos ver como vai acontecer? Será que a batata se reproduz sem semente? E aí, será que a batata se reproduz sem semente? Vamos verificar com a atividade a seguir. Para isso, você vai precisar de uma garrafa de plástico de 2 litros, 4 gravetos de palitos de churrasco sem ponta, uma batata, água, tesoura com pontas arredondadas. Crianças, essa atividade é muito importante ter a ajuda de um adulto, combinado? Vamos lá. Número 1. Peça a um adulto que corte a garrafa ao meio e espete a batata com os palitos. Os palitos devem ficar com a mesma distância um dos outros. Crianças, vejam só, ele vai ficar em forma de um X, ok? Número 2. Você vai usar a parte de baixo da garrafa como se fosse um vaso. Vai colocar a água até uns 3 dedos para baixo da abertura, ou seja, da onde você cortou. Os palitos devem ficar apoiados na boca da garrafa e uma parte da batata deve encostar na água. Observem bem o desenho, crianças. Não é a batata inteira, é uma parte dela. E os palitos vão servir como apoio para que ela não fique totalmente dentro do vaso. 3. A cada 3 dias, você vai observar o que acontece com a batata. E no seu caderno, você pode anotar cada mudança ao lado da data da observação. Então, você vai pegar o seu caderno de ciências, quando você fizer a sua experiência, e vai colocar lá o que você foi percebendo de diferente. Combinado? Você pode enumerar no primeiro dia que você observou, depois de 3 dias o que você observou de mudança ou se ficou a mesma coisa, e você vai anotando. O que será que foi mudando? Será que a cor da batata vai mudar? Será que a batata vai apodrecer? Será que vai sair algumas raízes daí? Estou ficando curiosa com essa experiência também, hein? Atenção, crianças! Tomem cuidado com as bordas da garrafa quando vocês recortarem com a tesoura ou quando algum adulto cortar, porque às vezes elas ficam bem afiadinhas e vocês podem se cortar, ok? Se o papai e a mamãe quiser passar uma fita adesiva em volta do recorte que foi feito para vedar, também pode ser feito. Combinado? Estudantes, agora a prof tem 2 perguntinhas para fazer a vocês. E para responder, não é necessário ter feito a experiência ainda. Só fazendo a leitura da experiência, a gente já tem algumas dicas. Vamos ver se vocês acertam? Número 1. Que tipo de reprodução acontece no experimento com a batata? E aí, crianças? Para ter o surgimento da reprodução de uma nova batata, de uma nova muda, o que será que nós vamos usar? A reprodução com semente ou sem semente? Número 2. Nesse experimento, de qual parte a planta se reproduz? Será que a batata ela vai se reproduzir da folha? Do caule, da raiz? Converse com o papai e com a mamãe. Pergunte para eles qual é a parte da planta que irá se reproduzir, de qual parte ela vai se reproduzir.
Puxa, nossa aula hoje teve muitas descobertas, não é mesmo? Lembrem-se de encaminhar fotos da experiência do broto da batata, combinado terceiro ano, e das atividades que vocês realizaram também. Ah, outra coisa, se alguém quiser fazer a experiência das folhas da suculenta, pode fazer também. E não esqueçam de mandar a foto para a prof, combinado? Beijos, crianças, até a próxima aula!